Há um versículo que muda a vida da gente. Há um versículo que transforma, que nos aproxima mais de Deus, que nos faz se achegar a Deus e desapegar as coisas dessa vida, as coisas desse mundo. E esse é um desses grandes, poderosos versículos que a palavra de Deus nos diz que a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também a sofrer por ele. Eu gosto desse versículo porque Paulo não era pastor tenorex, não era pregador tenorex, que parece que é, mas não é, nem muito menos pastor farmacêutico ou evangélico farmacêutico espiritual, que dá a receita, mas ele mesmo não toma o remédio. O que Paulo está dizendo para a igreja, em nome de Jesus, receba essa palavra, é que tanto para ele, para a igreja, para todos eles, não era dado somente o privilégio de crer em Jesus, mas de sofrer por Jesus. E eu gosto demais de 2 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala do sofrimento dele. E eu não vejo Paulo aqui murmurar, Andressa. Eu não vejo Paulo aqui reclamar. Eu não vejo Paulo aqui dar uma de coitadinho. Eu não vejo Paulo aqui se lamuriar. Eu vejo Paulo aqui tributar todo esse sofrimento que ele tem sofrido, que ele tem padecido. Ele tem dado a toda a glória, a honra a Deus, assim como os discípulos que apanharam e que saíram da cadeia, e eles cantavam alegremente porque eles haviam sido dignos de padecerem por causa de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas mensagens que Deus está ministrando nas nossas vidas é para te preparar para o pior. Vou repetir. É para te preparar para o pior. Sim. Eu costumo dizer que existem muitos versículos da Bíblia, muitos, preste atenção, não se distraia com nada, que apontam que Jesus pode voltar antes da grande tribulação. Muitos versículos. Mas há alguns versículos que apontam que Jesus pode voltar no meio da grande tribulação. E existem versículos que apontam que Jesus pode voltar depois, no final da grande tribulação. Eu sempre digo, querido, eu não sei se vai ser antes, eu não sei se vai ser no meio ou se vai ser no final. O que eu te digo é: se prepara. Esteja com as suas vestes brancas, salpicadas com cordeiro, porque Paulo vivia aquele momento como se fosse o último momento da vida dele. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em nome de Jesus, Deus está fazendo algo grande nas nossas vidas. Eu estava conversando com alguns irmãos. Eu digo isso para a glória de Deus. Depois desse jejum que nós fizemos, dessas orações de 30 dias, nunca mais essa igreja será a mesma. Nunca mais as nossas vidas será a mesma, pela visitação do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo expondo a vida dele. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim agora, não se distraia com nada não, por gentileza. Existem hoje pessoas que eles abrem a internet, eles se expõem no YouTube, no Facebook, eles se expõem nos canais de televisões para se vangloriar de coisas boas que aconteceram com eles. Eu não vou aqui entrar no meio da questão de que coisas são, porque não vai te edificar. O que te edifica é a palavra. O que te fortalece é a palavra. O que te faz crescer é a palavra. Então a gente tem compromisso com a palavra, porque é ela que vai transformar as nossas vidas. E a palavra de Deus diz assim: são ministros de Cristo. E eu gosto desse texto, tem entre parênteses, falo como fora de mim. Eu gosto dessa passagem, porque tem coisa que você vai ter que falar como se fosse fora do seu corpo, para você não pegar carona na glória de Deus. Aí ele diz assim: eles são ministros de Cristo, eu ainda muito mais. Estou falando fora de mim, ele está dizendo. Aí ele narra e ele cita o que acontecia com a vida dele. Ele diz assim: em trabalhos, muito mais do que os apóstolos outros. Em açoites, mais do que eles. Paulo apanhava e sofria muito mais que eles. Em prisões,
muito mais do que eles, muito mais, em perigo de morte, não uma vez nem duas, mas está no plural, muitas vezes. Versículo 24, recebi, agora ele vai dar o background dele, ele vai dar o currículo dele, de ser chamado apóstolo. Será que esses apóstolos que estão pregando hoje no mundo afora, será que eles podem abrir a boca para dizer o background que Paulo tinha? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, ou seja, durante 5 vezes ele recebeu 39 vezes chibatadas com pedaços de couro, com chumbos na ponta do couro e ossos. 39 vezes, 5 vezes ele passou por isso. Versículo 25, 3 vezes fui açoitado com vara. Colocaram Paulo de costas, pegaram varas que não quebram e arrebentavam as costas dele, tentando fazer ele morrer, tentando fazer ele desanimar, tentando ele abandonar a fé dele, desistir de Jesus. Mas ele nunca desistiu. Uma vez fui apedrejado. Estevão foi apedrejado e morreu. Mas Paulo, apedrejaram ele, acharam que ele estava morto e abandonaram ele. E Deus, ô irmão, eu estou falando para você do apóstolo que pregou o evangelho da cruz, que pregou nas pisadas de Jesus. Eu não estou falando de um homem que quer se enriquecer pelo poder do evangelho, que está se enriquecendo ilicitamente com dinheiro que não é dele. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Versículo 26. Em viagens, muitas vezes, ele está falando dos perigos. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, é tudo no plural, queridos. Em perigos dos da minha nação, os judeus queriam matar ele. Em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Versículo 27, olha só, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, não algumas vezes, mas muitas vezes, em frio e nudez. Versículo 28, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Esse é Filipenses 1:29. A vós foi dado o privilégio não de somente crer nele, mas de sofrer por ele. Querido, a grande pergunta que eu faço para as nossas vidas essa noite é: você e eu estamos dispostos a sofrer por Jesus, a sofrer pelo evangelho, a sofrer pela palavra? Será que realmente, oh meu Deus, por que, pastor, essa pergunta é importante para a minha vida? Porque é preferível você sofrer agora, nesse mundo, por Jesus, pela causa do evangelho, que sofrer as consequências do pecado depois, sendo banido da face de Deus, sendo lançado para fora da face de Deus. Eu gosto muito do evangelho do Dr. Lucas, escrito por Lucas, no capítulo 16, versículo 25. Todos nós conhecemos essa passagem, essa palavra que o próprio Senhor Jesus disse. E essa passagem fala de um homem riquíssimo que se vestia de linho finíssimo, de púrpura, e que ele vivia esplendidamente, regaladamente. Ele se esbaldava na riqueza, na luxúria, no prazer. Irmão, pelo amor de Deus, presta atenção que Deus está falando com você. Preste atenção, porque na época de Jesus, quando Jesus condenava a avareza, os fariseus zombavam, ridicularizavam Jesus, porque eles eram avarentos. Jesus dizia: ninguém pode servir a dois senhores,
Porque ele vai se devotar a um e desprezar o outro, ou ele vai amar um, se devotar a ele e desprezar o outro. Jesus deixou uma palavra para qualquer um: não podeis servir a Deus e a Mamon. Fala para quem está ao teu lado, para quem está atrás de você, vira e fala assim: você precisa se decidir quem você quer servir. Você precisa se decidir, meu irmão, quem verdadeiramente vai ser o teu Deus. Porque Jesus chamou o dinheiro de Senhor. E aí, querido, não há história na Bíblia mais séria, enfática, que demonstra e mostra que Deus está mais preocupado com a sua eternidade do que com seus 60, 70 anos nessa terra. Ele mesmo diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Este homem então, riquíssimo, milionário, morre, e a Bíblia diz que ele foi sepultado. A Bíblia diz que o mendigo que comia das migalhas que sobrava da mesa do rico, que desejava, ele não comia, ele só desejava, comia das migalhas. Os cães vinham lamber. Diz a palavra de Deus, Jesus disse nesse capítulo que ele morreu e foi levado. E foi levado. O rico morreu e foi sepultado. O mendigo morreu e foi levado. E o xarabá, quando vocês estão entendendo o que é que Deus está falando aqui essa noite? O rico morreu, foi sepultado. O mendigo morreu, foi levado. Irmão, é por isso que eu amo andar com esses mendigos aqui de Uster. Fala para quem está ao teu lado: se você não está andando com eles, você precisa começar a andar com os mendigos dessa cidade, porque Jesus passeava no meio de gente como estes. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. Olha aí. O versículo 23 está falando do rico. Começa a falar do rico. Começa a falar do homem que não tinha falta de nada. Começa a falar do homem que vivia esplendidamente, regaladamente nessa terra, que se vestia de linho finíssimo, que andava de BMW conversível, de Ferrari, andando nas ruas da cidade do seu bairro. Mas no inferno, o Xalamaca ergueu os olhos para o alto, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24. E clamando, disse: Pai Abraão. Ficou humilde tarde demais, gente. Tem misericórdia de mim e manda o mendigo que desejava comer as migalhas que caía da minha mesa. Irmão, olha, os valores de Deus não são os valores dessa terra. Chega lá, presta atenção, que Deus está falando comigo, está falando com você. Os valores, a gramática celestial é uma, a gramática da terra é outra. Para você ganhar aqui nessa terra, você tem que juntar. Para você ganhar com Jesus, você tem que dar e abençoar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Pede esse mendigo aí, Lázaro, que agora está consolado, confortado. Pede ele que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua nessa tormenta, nessa chama, nesse fogo, porque estou atormentado nesta chama. Deixa eu dizer uma coisa para você, peraí. Este homem, quando Jesus narrou essa história, este homem já estava há mais de 1000 anos sofrendo o que você acabou de ler. Você não entendeu o que você está vendo? Ele já estava há mais de 1000 anos na tormenta do fogo eterno. Eu pergunto para quem está do seu lado atrás, na frente, fala assim: querido, vale a pena você trocar 70 anos
por uma eternidade com Jesus. Pergunta para quem está ao teu lado, pergunta: vale a pena? Será que vai valer a pena? Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho. Ai, que Abraão é esse, meu Deus, pai da fé. O homem está lá no fogo, o homem está lá sendo comido por verme, Andressa. O homem está na chama eterna. Abraão podia botar o dedo dele e falar assim: seu covarde, seu trouxa, você confiou nas coisas erradas, você acreditou nos valores errados, você perdeu o seu tempo, você é um bobão, bobo alegre. Mas não, gente. Abraão olha para o cara no fogo eterno e fala: filho, meu Deus, meu Deus, lava chora mais. Ele disse: filho, lembra que recebeste os teus bens em tua vida. Agora escreve isso no teu coração. Lázaro, porém, somente males. Jesus amado, que evangelho é esse que estão pregando aí fora? E agora, o Lázaro, o mendigo, aquele que era o que ninguém dava valor para ele, que ninguém chamava ele para jantar, para tomar um cafezinho, para comer um churrasquinho, que todo mundo abandonava. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: o teu pai e a tua mãe podem te abandonar, o teu melhor amigo também, mas eu vou dizer uma coisa para você: Jesus nunca vai te abandonar, Jesus nunca vai te desamparar, Ele nunca vai te deixar, porque Ele escreveu o teu nome nas palmas das suas mãos, e ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. O mendigo que desejava comer das migalhas da sua mesa, que recebia somente males, agora ele está consolado. Tu, atormentado. Quem falou isso não foi o pastor Geraldo, foi Jesus, gente. Quem ensinou isso foi Jesus. Você está entendendo? Sabe o que Paulo fala? Pelo amor de Deus, capite essa mensagem, crava ela no teu coração com uma faca, com a espada do Espírito. No mundo tem aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, ninguém que pôs a mão no arado se intromete nos negócios dessa vida. Ele é apto para entrar no reino dos céus. Não é, querido, apto, ele não vai entrar, porque ele deturpou a palavra, ele falsificou a palavra, ele adulterou a palavra. Então, assim como Paulo ensinou para a igreja, ele vivia também. Agora, tem um versículo que me assusta quando eu leio ele, porque eu não escuto quase ninguém falar dele, eu não escuto quase ninguém pregar dele, e parece que nem tem livro de Atos para muitos pastores, pregadores e ministérios, porque se tem esse versículo, eles borram, apagam ele. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Veja o que diz. Paulo falou que nós vamos sofrer pelo Evangelho, em Filipenses 1, 29. E agora ele reforça a sua palavra em Atos 14, 22. Veja que palavra fenomenal, poderosa. Diz assim: eles quem? Paulo, aqui se refere a Paulo e Barnabé, animavam os discípulos. Aqui na tradução que eu tenho, animavam os cristãos e lhe davam coragem para ficarem firmes na fé. E também, olha o que esses dois ensinavam, Alex. Olha o que eles ensinavam, Sidney. Eles ensinavam o quê? Eles exortavam os discípulos a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações, muitos sofrimentos, muitas aflições, muitas angústias,
nos importa entrar no reino de Deus. Oh meu Deus, querido, crescimento teu só vai vir quando você aprender a sofrer a perda por Jesus. Não se cresce sem sofrimento. Vive uma vida estagnada, paralítica, uma vida morta. Não há como eu crescer, você crescer, sem sofrer pelo Evangelho, por Jesus Cristo. O ensinamento de Paulo e de Barnabé é: olha, através de muitos sofrimentos, de muitas angústias, há uma tradição que diz: era preciso passar por muitos, está no plural, sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. A pergunta é: quem é que quer sofrer por Jesus hoje? Quem é que quer sofrer por Jesus hoje? Se eu levantar a mão para pedir a mão para você levantar a mão e dizer assim: quem quer receber vitória? Quem quer receber do alto coisa grande? Quem quer receber uma bênção essa noite? Poderosa, maravilhosa. Quem quer receber algo extraordinário de Deus? Um milagre de Deus? Meu irmão, não vai ter um que vai ficar com os pés baixos. Vai tudo levantar até os pés. Mas quando eu pergunto: quem é que quer sofrer por Jesus? Quem é que quer padecer por Jesus? Quem é que quer morrer por Jesus? Será que você poderia levantar sua mão e dizer assim: eu, pastor, eu estou disposto? Será que você pode fazer escrito por Jesus? Será que você está entendendo que você está? Tem uma mão, duas mãos corajosas aqui. Jesus, obrigado, Jesus. Será que você pode levantar a sua mão assim e dizer: Jesus, eu quero sofrer essa palavra? Mais um levantou a mão, mais um levantou. Eu quero levantar a mão, Senhor. Não é para agradar o homem, não é para fazer bonito para o homem, mas eu quero levantar a mão, porque eu quero pegar na tua mão e quero ter compromisso com o Senhor, que quando eu passar pelo fogo, Ele não vai me queimar, mas vai me purificar. Quando eu passar pelas águas, ela não vai me afogar, mas ela vai me deixar mais alto que a neve. Olha isso aqui, olha aqui. Atos, oi Jesus. Meu Deus, eu não vou ler esse versículo não. Isso não tem na Bíblia de muitos pastores. Isso não tem, gente, na boca de muitos profetas, que se dizem profetas. Atos, capítulo 20, versículo 23. Oh Jesus. Ai Jesus. Ai Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Tem misericórdia da vida do meu irmão, Jesus. Meu Deus, meu Deus. Oh meu Deus. Olha o que acontece. Olha o que é que Jesus pegou na pena com o Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus. No capítulo 20 do livro de Atos, versículo 23. Pode voltar para o 22, por favor. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer lá. Versículo 23. Se não, presta atenção, volta no versículo 22. Ele estava ligado pelo Espírito. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas os que andam no Espírito são guiados pelo Espírito de Deus. Aí, como ele não estava na carne, andando na carne, porque os que andam na carne não podem agradar a Deus, ele então no versículo 23, ele fala uma palavra portentosa, gloriosa, poderosa, assustadora para muitas pessoas que vivem o evangelho da porta larga. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito. 23, por favor, querido, por gentileza. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações,
Tinha muita gente hoje que, se o Espírito Santo entrasse dentro do quarto, batesse a porta do coração e falasse assim: meu filho, quando você for para Boston, quando você for para os Estados Unidos da América, quando você for morar na América, o que te aguarda lá é sofrimentos, aflições e angústias. Nego ia olhar para trás e falar: para trás de mim, Satanás, sai em nome de Jesus. Eu sou servo do Senhor. O meu negócio é vitória. O meu negócio é conquistar. O meu negócio é determinar. O meu negócio é possuir. O meu negócio é adquirir. Deus não me colocou como cauda, mas como cabeça. Ia ter gente que ia fazer isso. Mas o pobrezinho do Paulo não, né? Coitadinho do Paulo não, né? Ele dizia: senão que muitos prisões e sofrimentos estão à minha espera. Não põe o versículo 24, não, peraí, segura, olha para mim aqui. O Espírito Santo chega para você hoje à noite no seu quarto e chega para você assim: filho, amanhã quando você for para Boston, você vai ser preso. Mas não se preocupa não, porque eu vou te colocar na frente de juízes. E não se preocupa com o que você vai falar, porque eu vou colocar a palavra na tua boca. Quantos é que iam atravessar para a França e passar para chegar em Boston? Quantos de nós aqui, que se o Espírito Santo falasse: olha, quando você chegar lá, você vai sofrer, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai apanhar, você vai ser jogado da sarjeta, vão te abandonar, vão te deixar, ninguém vai se lembrar de você, mas você vai estar em um lugar que muitos não querem estar. Não, aonde? No centro da vontade do meu Pai. Vou te dar um exemplo. José, quando você for jogado na cisterna, quando você for jogado no cativeiro, no calabouço, você vai estar no centro da vontade do meu Pai. Tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta de pregar bonito, tem gente que gosta de se vangloriar, mas não sabe o viver sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Que muitas coisas, o que é que ele revelava? Vitória, era isso? Não. Glória, não. O que é que o Espírito Santo revelava? Que ia ter muito que sofrimento, que ia ter muito que tribulação, que ia ter muito que angústia, que ia ter muito que prisão. Aí versículo 24, veja o que diz a palavra de Deus. Aí está a diferença do crente que é crente e aquele que finge que é crente. Mas de nada, labacarabás, eu gosto mais dessa tradução aqui, jarabacará. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu gosto mais dessa tradução. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Quantos são os pregadores hoje? Quantos são os ministérios hoje que têm a sua vida por preciosa, que se acham importantes, que se acham melhores que os outros? Irmão, deixa eu dizer uma coisa fantasmagórica, assustadora para você ouvir. Coloque aqui Billy Graham, coloque aqui Jonathan Edwards, coloque aqui quem você quiser, coloque aqui qualquer pastor, apóstolo que você quiser. Eu aqui do lado deles não sou menos nem sou mais que eles, porque fui comprado pelo mesmo preço que ele. Não tenho ciúmes desse púlpito de ninguém, porque ele não é meu, é de Jeová dos exércitos. Paulo não tinha a vida dele por preciosa. E aí, querido, você precisa abrir o seu coração para entender Apocalipse 12:11. Lê para mim, Fabrício. Apocalipse 12:11 em voz bem alta. Deixa aqui no telão, Ginei. Atos 20:24. Põe no telão para mim. Eu quero que a igreja toda leia isso aqui. Depois você volta lá para o 20:24.
Olha que coisa séria. Quem é que está falando isso aqui? Jesus. O Espírito Santo de Deus. O verbo vivo. Ele diz que essas pessoas que vão ser salvas na grande tribulação, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Agora a grande pergunta é: você ama a sua vida? Quem amar a sua vida não vai ser salvo. Quem amar a si mesmo, pai, mãe, qualquer coisa mais do que Jesus, não vai ser salvo. Eles não amaram as suas vidas até ante a face da morte. Olha aqui, ó. Ou você nega Jesus, ou eu vou cortar e degolar a tua cabeça agora. Pode cortar a minha filha, do meu pai, do meu tio, pode enfileirar. Ninguém vai negar Jesus, porque ninguém ama mais a Jesus, outra pessoa, do que Jesus. Volta para Atos, por favor, querido. Olha o que diz o texto. Oh, aleluia. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Como é que é esse testemunho aqui? Sendo apedrejado, tomando varada, sofrendo, perdendo, para poder ganhar. Tem gente que quer ganhar e vai perder. Tem gente que não entendeu que o Evangelho primeiro você perde, para depois você ganhar. O exemplo aqui é de renúncia, é de perda, é de sofrimento, é de não amar a sua vida em momento algum, é de não ter a sua vida por preciosa. Querido, quantos são os pregadores que estão contaminando as mentes da face da terra de milhões e milhões e milhões de pseudos cristãos? Porque a pregação dele parte de um egocentrismo, uma vaidade, de um orgulho, de se achar que é bom, de se achar que é melhor. Sabe o que acontece? Eles levam milhões de pessoas a naufragarem na fé, porque esse não é o Evangelho de Jesus, é um outro Evangelho. O Evangelho de Jesus, meu irmão, tem perda, tem renúncia, tem sofrimento. Você vai sofrer na escola. Pastor, o senhor está desejando? Não, é a Bíblia que está falando. Você vai sofrer no trabalho, perseguição. Você vai sofrer na rua. Você vai sofrer na tua própria casa. Você vai sofrer na tua igreja. Você vai sofrer nos quatro cantos dessa terra. Porque Jesus disse: quem quiser viver o Evangelho, padecer pelo Evangelho, sofrer pelo Evangelho, vai sofrer perseguições. Não é se vai, é vai. É uma afirmação, gente. Mas o que acontece? Muitos não querem a cruz de Jesus. Muitos até acham bonito, pregam da cruz, falam da cruz, mas não estão vivendo, carregando a sua cruz, negando a si mesmo, dia a dia perdendo a sua vida para ganhá-la eternamente. Veja o que diz segunda carta dos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Paulo sofreu tanto, gente. Paulo falou em Filipenses que a gente ia padecer, sofrer. Ele sofreu tanto. Olha o que ele deixou registrado para a igreja de Coríntios e para todas as gerações. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação, o sofrimento, a angústia que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos de uma maneira tão grande oprimidos, acima das nossas forças. Foi muito maior do que a gente esperava, pensava, imaginava, de modo tal que até da nossa própria vida nós achamos que íamos perder ela, que nós nos desesperamos pela nossa própria vida. Isso é o Evangelho de Jesus, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja cheia não impressiona Jesus. Nunca impressionou. Jesus chegava no templo e existia lá milhares de pessoas. Sabe o que acontecia? Jesus entrava com os 12 e saía com os 12. Eu vou repetir. Hoje estão vivendo a numerolatria. Pastor, o senhor não crê na salvação de almas? É a coisa que eu mais creio. Por isso que eu estou pregando aqui para a salvação das nossas almas. Aleluia! Mas numerolatria não prego, não creio. Por quê, querido? Porque ele já deu o rumo.
aonde tem 2 ou 3 reunidos nele. Xarabacalabás. Não é reunido na igreja tal, no ministério tal. É reunido nele. Aí eu estou presente. Veja o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 3. Eu quero te dar uma chuva de versículos essa noite. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. O religioso vai odiar esse versículo. O infiel vai jogar pedra nesse versículo. Aquele que não vai ser salvo vai jogar esse versículo na lama. Para que ninguém seja abalado por estas, está no plural, não está no singular, estas tribulações, porque vós mesmos sabeis. Meu Deus do céu. Não, eu estou lendo o versículo errado. Eu acho que eu estou lendo a tradução errada. Tá certo? Será que tem isso na Bíblia Sagrada mesmo? Será que tem isso na sua Bíblia aí no seu celular quando você abrir e ler? Não, eu estou lendo. O meu óculos está fraco. O meu óculos está precisando mudar a lente. Porque sabe o que eu estou lendo? Está falando assim: porque vós mesmos sabeis que para isto o quê? Para as tribulações, para as angústias, para os sofrimentos, para isto fomos destinados. Meu Deus, será que eu li certo, cara? Olha o versículo 24. Passa para o versículo 24, pelo amor de Deus. Pois quando estávamos, versículo 4, desculpa, 1 Tessalonicenses 3, agora o versículo 4. Pois quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declaramos que havíamos de padecer tribulações, sofrimentos, angústias, como sucedeu. E vós mesmos sabeis, e vós bem o sabeis. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo maltratada, a igreja estava sofrendo angústias, sofrendo. E Paulo falou: vocês lembram? Eu avisei vocês. Vocês lembram que eu falei para vocês? Amanhã explode uma perseguição nesse país aqui. Vocês vão falar assim: o pastor avisou, gente. Amanhã há uma lei marcial decretada nesse país. Quase que ia acontecer com aquela outra candidata isso, que ia perseguir os cristãos por causa dos homossexuais. Que quem carregar uma Bíblia, quem falar mal de A, B ou C, vai ser preso, vai para a cadeia. E aí vocês vão falar: bem que o pastor avisou. É o que Paulo está falando. Vocês foram avisados, vocês foram advertidos. E hoje, querido, hoje a igreja é perseguida? Fala para mim aqui, essa igreja no Ocidente, ela é perseguida? Eu vou te mostrar quem é que persegue a igreja da América. O dólar, o mamon, a glória, a vaidade, a riqueza, a soberba, a presunção. Não é sofrer pelo evangelho. Pode chegar um dia que está próximo de acontecer, que se você tiver um decalque no teu carro dizendo Jesus loves you, alguém vai te dar uma balada na cabeça, uma balaça. Pá! Ou nega, ou eu te mato. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: se prepara para o pior. Por quê, pastor? Vou dizer para você: se prepara para o pior, meu filho. Por quê, pastor? Se o pior não vier, você está preparado. Mas se ele vier, você também está preparado. Vai vir. Eu estou te afirmando. Eu não estou fazendo para você uma indagação. Eu não estou jogando uma dúvida no seu coração. Eu estou te dando uma afirmação do céu que está passando na minha boca e sendo plantado no teu coração. O pior vai vir. Eu não sei se é 2019. Eu não sei se é 2020.
Mas eu te afirmo, 110% de certeza, vai vir. E Paulo já estava avisando, já estava advertindo. Olha 2 Coríntios 6, 4, 5. Olha o que diz essa palavra. 2 Coríntios capítulo 6, 4 e 5. Olha ele narrando. Ele não disse que nós vamos sofrer pela palavra, por Cristo, pelo Evangelho. Ele diz assim: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, essa tradução fala perseverança, nas aflições, em necessidades, em angústias, versículo 5, nos açoites, nas prisões, meu Deus, em tumultos. Ele chegava assim num lugar, assim numa cidade, pregava o evangelho. Eis que eu vos digo que a Diana dos Efésios é uma deusa pagã que vai levar vocês à perdição eterna. Juntava 200, 500, 600 mil pessoas querendo matar Paulo em tumultos. Tem gente que não quer causar tumulto porque tem vergonha. Em trabalhos, em vigílias e em jejuns. Está no plural, não é jejum, é jejuns. Jesus disse que pode os convidados estarem tristes quando o noivo está presente? Não, não pode. Dias virão que o noivo será tirado. Nesses dias jejuareis. Ele está falando isso aqui, ó, em jejuns. Eu queria terminar, mas não vou terminar, porque Deus está falando para agora. Eu vou obedecer. Sabe por quê, querido? Porque a sua mente tem que sair de você para a mente de Cristo entrar. A mente de Jesus, se ela não tomar minha mente, a sua mente, em vão vai ser a gente naquele dia dizer que creu em Jesus. A gente só vai ser mais um na fila para ser lançado no inferno e ouvir o que Jesus vai dizer para milhões: não te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Fica de pé, querido, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus,